Obrigado, presidente. Presidente, levando em consideração o ambiente aqui, que já foi verificado na outra reunião, de amplo apoio ao acordo Mercosul-União Europeia, me sinto mais à vontade para acentuar mais a crítica ao acordo. Muito embora, no conjunto da obra, eu também irei votar favorável, mas procurando chamar a atenção para alguns aspectos que considero importantes. É claro que todos sabemos que esse acordo trata de uma situação completamente assimétrica. E quando é lido atentamente, os negociadores procuraram levar isso em consideração. Por isso, há produtos que a tarifa será zero imediatamente e outros elas irão zerando ao longo do tempo, chegando até 15 anos. Eu não me recordo de ter visto 18, mas pelo menos 15 anos, 30 anos. É claro que o negociador já levou isso em consideração. Em parte dos produtos que terão tarifa zerada, a vantagem brasileira é enorme. Daí a resistência em algumas localidades na Europa, como as manifestações que a gente vê na França, em função dos produtos agrícolas brasileiros, que são fortemente competitivos e já ocupam parte desse mercado e ocuparão muito mais. Na parte industrial, essa equação se inverte, porque o Brasil atravessa um período que alguns economistas chegam a classificar como de desindustrialização. Ou seja, o Brasil tem perdido muita força na parte industrial. Tanto que o presidente Lula, com a participação muito forte do ministro Geraldo Alckmin, conseguiram apresentar ao Brasil o que foi batizado de NIB, que é uma nova indústria Brasil, no esforço de o Brasil retomar espaço, retomar terreno nesse setor. O que é que esse acordo coloca para nós? Um enorme desafio que o Brasil tem que ficar atento para observar esse calendário estabelecido para não permitir que lá na frente a nossa indústria desapareça completamente. Nós precisamos lutar contra tudo aquilo que impede o nosso desenvolvimento econômico e, em especial, o crescimento da nossa indústria. Quando você compara os dados aqui no Brasil, os investimentos que são feitos para o setor cobram da iniciativa privada brasileira 4 vezes mais por esse financiamento do que o que é cobrado na Europa. O Brasil precisa mudar essa mentalidade, porque aqui prevalece o interesse do setor rentista e não do setor produtivo do país. A taxa bruta de capital fixo no Brasil, quando a gente olha os números, ela está aí entre 16% e 17%. Quando na Europa os países todos trabalham em média, isso varia, 23%, 24%, 26%. Numa desvantagem enorme para o Brasil. A China chega a praticar 42%. É um percentual muito próximo do que a Índia também está fazendo. O Brasil trabalha com a taxa de juro real na casa de 10%. É um crime contra a economia nacional, é um crime contra o desenvolvimento do país em todos os setores. Estou me referindo mais à indústria, porque é isso que nós estamos procurando focar nesse momento. Então, essa mentalidade que existe no Brasil, dessa elite econômica brasileira, que se pudesse fechava tudo que era fábrica e aplicava o dinheiro, né? Essa mentalidade ela tem que ser derrotada, ela tem que ser superada. O Brasil precisa encarar frontalmente a necessidade do seu desenvolvimento econômico. E nesse acordo, ele coloca para nós uma referência de prazo. É como se fosse um dever de casa a ser observado e a ser
cumprido. O Brasil tem enormes desafios, não só na parte de financiamento, mas na sua infraestrutura que precisa ser enfrentada. Mas aqui as coisas são estranhas. O Tribunal de Contas, desde 2016, obrigou os bancos públicos a devolverem ao Tesouro quase 200 bilhões de reais destinados a investimento. Isso para atender à pretensão ridícula de diminuir a dívida pública em 0,2%. É claro que qualquer observador, qualquer pessoa atenta, seria capaz de concluir que a aplicação desses 200 bilhões em financiamento do setor produtivo seria capaz de gerar um crescimento muito superior ao 0,2% que o Tribunal de Contas tentou alcançar com a devolução desses recursos ao Tesouro. Então, como se pode ver, é uma mentalidade que está em vários lugares e que precisa ser superada. O Brasil precisa financiar em condições adequadas o seu setor produtivo para tirar a nossa indústria da situação de estagnação que ela se encontra, para gerar desenvolvimento interno e competitividade aos nossos produtos. Então, essas são as questões que eu me sinto no dever de enfatizar. Eu apresentei um voto favorável, com críticas, mas um voto favorável, e as críticas visam exatamente chamar a atenção para o que eu, modestamente, procurei chamar de agenda brasileira para enfrentar o acordo de livre comércio. É claro que a nossa desindustrialização não é por causa do acordo de livre comércio, ela já existe, o acordo está se colocando agora, mas ele tem que ser visto como um desafio colocado não só para o governo brasileiro, mas para a nossa iniciativa privada, para a necessidade do desenvolvimento do nosso país. Por isso, presidente, para deixar bem claro, o nosso voto é favorável, com essas considerações que apresentei, porque não senti no debate, mesmo no que se apresentou na imprensa brasileira, a ênfase necessária ao esforço que o Brasil precisa fazer para a sua indústria não desaparecer. E, ao contrário, nós aproveitarmos essas circunstâncias, esse ambiente e essa agenda para que o Brasil dê um salto em seu desenvolvimento. Por isso, mesmo com essas críticas, o nosso voto é sim.